Bem, gente, voltando a falar sobre a história da igreja. Eu sou o professor José da Costa, o canal História em um Instante. Hoje nós vamos falar sobre o patrimônio de São Pedro, a origem do patrimônio de São Pedro, como a igreja ficou cada vez mais rica ali na Idade Média. Veja bem, lá pelo século V depois de Cristo, mais ou menos, e é importante que você veja a minha playlist sobre o Império Romano, a queda do Império Romano, meu vídeo sobre os chamados bárbaros, para você entender bem. Eu deixo na tela final este vídeo. Aliás, visite minha playlist História Geral imperdível. Então o fato é que lá pelo século V depois de Cristo, mais ou menos, a Europa estava ali, houve a queda do Império Romano, né? Veja meu vídeo, vou deixar na tela final. E a Europa estava ali, aquela região onde hoje é França, Alemanha, Bélgica, aquela região da Europa, ela estava dominada por vários povos, chamados povos bárbaros. O termo bárbaro é só um rótulo, um apelido, né, que Roma dava a todo aquele indivíduo que vivia fora das fronteiras romanas e não era da cultura romana. Era um rótulo, era um nome, digamos assim, pejorativo, né? Bárbaro, aquele que é bárbaro, aquele que não articula bem as palavras, aquele que fica balbuciando, daí o nome bárbaro. Então havia vários grupos de bárbaros, entre eles os francos. Aliás, França, francos, onde hoje é a França, o nome França vem daí, do povo franco que dominou ali aquela região, onde hoje é mais ou menos a França, a parte da Alemanha, basicamente a França. Daí o nome França vem de Franco. Os francos dominaram aquela região onde hoje é basicamente a França. Tinha um rei franco chamado Clovis, da dinastia da Merovingia, então século V depois de Cristo. Entenda isto. Um dos líderes foi Meroveu, temos pouca informação sobre Meroveu, mas se sabe que o neto de Meroveu, lá pelo final do século V, começo do século VI, chamado Clovis, ele é o líder ali dos francos, de onde a região de hoje é mais ou menos a França. Daí França vem de francos. E foi um grande líder, casou-se com uma princesa de outro povo bárbaro chamada Clotilde. Só que Clotilde, ela era cristã. E Clovis saiu conquistando terras, batalhando com outros povos, e prometeu ao Deus de Clotilde, Jesus Cristo, se ele desse vitória nas batalhas, em várias batalhas, ele, Clovis, iria se converter a este Deus dela, chamado Jesus Cristo. De fato aconteceu, ele vence várias batalhas e se converte aí ao Deus Jesus Cristo, ao Deus de Clotilde. Passando o tempo, morreu Clovis, etc., aquela geração, mas o povo franco ficou ali. Havia vários reis, um rei aqui, um rei ali, porque o povo, os francos, eles dividiam seu reinado entre os filhos que nasciam, então não havia aquela unificação em uma pessoa. Lá pelo século VII, mais ou menos, os reis francos estavam, digamos assim, eram conhecidos como reis indolentes, fracos, gostavam muito de festividades, de festas. E os mordomos do palácio é que tinham um certo poder. Aí surgiu, chamada dinastia carolíngia, surgiu Carlos Martel, daí Carolus é Carlos em latim. Surgiu aí o Carlos Martel, não foi rei, mas foi mordomo do palácio que governava praticamente como rei, em nome dos reis francos, que eram reis chamados reis indolentes, só gostavam de festas. E depois Pepino o Breve, que é exatamente o filho do Carlos Martel. Esse Pepino o Breve, lá pelo século VIII depois de Cristo, oitavo depois de Cristo, ele derrubou a dinastia de Clovis, chamada dinastia Merovingia, porque vem de Meroveu, neto, Clovis era o neto de Meroveu,
E no século VIII, entenda isto, no século VIII, oitavo depois de Cristo, esse Pepino o Breve porque ele era de estatura pequena. Então, Pepino o Breve. Ele derruba o último rei da dinastia merovingia, o rei estúpido, chamado, se não me engano, Childerico. Aliás, fica aqui a indicação de um livro, A Era das Trevas, historiador Justo Gonzalez, História da Igreja. Isso aqui é o volume 3, A Era das Trevas. E o Pepino Breve derruba o último rei dos merovingios, o Childerico, chamado Rei Estúpido. Com a ajuda de quem? Do Papa na época, chamado Papa Zacarias. Então, une-se o Papa Zacarias o Pepino o Breve, que é o mordomo, mas toma o trono do rei estúpido, Childerico. Sai a dinastia merovingia e entra uma nova dinastia, dinastia carolíngia. Entra aí também a questão da monarquia não mais ser hereditária, mas ser por direito divino. Começa por aí. Mas o Papa Zacarias não era nada bobo, apoiou aí Pepino o Breve. E Pepino o Breve foi para a Itália, conquistou terras da Itália dos lombardos, que era um povo que estava na Itália. O Pepino Breve conquista terras do território italiano, vastas extensões de terras. Grande parte das terras que ele conquista na Itália, Pepino Breve, século VIII depois de Cristo, oitavo depois de Cristo, ele doa à igreja. Então, começa aí, tem início aí o patrimônio de São Pedro. Grande parte da Itália passa a ficar aí nas mãos da igreja. Aí, juntamente com o Papa Zacarias, porque o Pepino o Breve, que tinha derrubado o rei estúpido e fundou a dinastia carolíngia, com as bênçãos do Papa, ele doa grandes extensões de terra ali na Itália à igreja, aí com o Papa Zacarias. Na época também era comum muitos bispos serem indicados pelo rei. Então, muita indicação de bispo. Tinha bispo que não tinha qualificação pastoral nenhuma, mas era indicado pelo um rei. Aí começou lá com os merovingios, continuei com os carolíngios. Então, muita indicação de bispos era questão apenas política, em que o indivíduo não tinha nenhuma vocação pastoral, religiosa, enfim, de pastorear os fiéis. Eis aí o patrimônio de São Pedro, a origem do patrimônio de São Pedro. Eu sou o professor José da Costa, do canal História em um Instante. Um pouco de história da igreja para você. Compartilhe o vídeo, indique a um amigo, ajude o canal a crescer. Estamos aqui com mais de 6 mil inscritos, 6.400, mais 600 mais ou menos, enquanto eu gravo este vídeo de inscritos, até me esqueci um pouco, mas é 6.400 e pouco, 500 e pouco, alguma coisa assim. Enquanto eu gravo este vídeo em janeiro de 2025, mas você pode aumentar aí essa inscrição, se inscrevendo, indicando um amigo, porque o canal História em um Instante, o objetivo é compartilhar o conhecimento científico com interpretação, porque história é interpretação, sem invenção, sem negacionismo, em meio a tanta fake news, tanta desinformação. O objetivo do canal é informar, não é desinformar, é informar. E você vai ajudar o canal a crescer compartilhando o vídeo, dando um simples like e, claro, se inscrevendo no canal e, quem sabe, fazendo um comentário. Professor José da Costa, canal História em um Instante, o Instagram é Moura José da Costa. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.